Então, num mercado de produtos biológicos, vende-se bananas, várias frutas aqui, cujos preços por quilograma se encontram da seguinte forma. Considere os conjuntos L e P tais que 1, 2, 2,5 e 4. Sendo que os elementos do conjunto L são as quantidades em quilograma das primeiras 4 vendas de laranja num determinado dia. Então, as primeiras 4 vendas de laranja, beleza. Então, teve uma hora que a pessoa vendeu 1 euro de laranja, depois 2 euros. Não, quilos, desculpa. 1 quilo, depois 2 quilos, depois 2,5 quilos, depois 4 quilos de laranja. Tudo bem? Sim. Tá. P é o conjunto dos valores em euros das vendas de laranja. F é a função de L em P, que a quantidade de laranjas vendidas faz corresponder o preço a pagar. Muito bem. Indica o valor de F2 e o significado do contexto. E aí, tu sabes fazer essa? Essa não. Não? Tá bom. Bem, se tu entender aqui, o segredo está todo nessa última frase. F é a função de L e P, que a quantidade de laranja vendida faz corresponder o preço a pagar. Então, na 1.1, né, ele está falando sobre o fato de que quanto mais você vende laranja, ou melhor, quanto mais você compra laranja, né, mais você gasta, certo? Sim. Percebeu? Sim. Percebi. Muito bem. Então, ele falou que F também falou o seguinte ali naquela frase, ó. Eu vou deixar ela até aparecendo aqui. F é a função de L em P, a quantidade de laranjas vendidas faz corresponder o preço a pagar. F é a função que relaciona as duas coisas que eu escrevi. E relaciona os quilogramas de laranja ah, vendidas, vendidas e o preço a pagar. Ou seja, né, como eu já expliquei, mais laranjas ali tu compra e vende, maior o valor, certo? Sim. Isso. Então, se a gente subir, a gente vai ler isso aqui, olha só. O que que isso significa? Tu tens como me explicar? É, não sei bem explicar. Significa que cada quilo que tu compra de laranja, tu gasta 1,50 € né? Sim. Agora eu estou a perceber. Isso aí. Então, a gente poderia até pensar que a quantidade de euros, né? Acho que o símbolo do euro é assim. Como é que é o símbolo do euro? É um Ezinho cortado. É igual, bem, ao valor, que é 1,50, vezes a quantidade de quilos de laranja. Certo? Sim. Por exemplo, quanto que tu vai gastar se tu quiseres comprar 2 quilos de laranja? É só pegar essa equação, no lugar do que, colocar o 2 quilos, certo? Sim. Sabes que isso vai dar 1,50 mais 1,50, ou seja, 1,50 vezes 2, dá 3, né? Sim. Então 3 euros. Então tu vais gastar 3 euros. Muito bem. Tá percebendo por enquanto? Estou a perceber. Tá. Então, a questão é que ele não quer que a gente use esses símbolos aqui. Ele quer que a gente use F, a letra F. Uhum. Ok? E para a quantidade de laranja, ele quer que use a letra P. Veja que o valor F, né, o quanto tu vai pagar ali, depende de P, né? Então, de novo, né, a única coisa é trocar aqui o Q por P. Ok? P é o peso da laranja. Eu acho que ele quer chamar de P por causa disso, né? E agora, se tu olhar para esse problema, ele está dizendo que ele quer saber quanto que vai ser o valor de F de 2.
Ou seja, em outras palavras, quanto que você vai pagar se tu comprares 2 quilos de laranja, ok? Uhum. Então, é só pegar essa equação e olha só, não é a conta que eu fiz agora há pouco? Vezes 2. Então vai dar 3. Ok? Então, de novo, vai gastar 3 euros. Só que em vez de usar as letrinhas que eu usei aqui em cima, ele quis usar essas. Então é simplesmente isso. Toda vez que tu quiseres saber quanto que tu vai gastar, é só pegar o preço por quilo e multiplicar pela quantidade de quilos. Por Uhum. exemplo, se eu te perguntasse aqui, quanto que ele gastaria se comprasse 10 quilos de laranja? Tem como tu fazer essa conta para mim? Era 1,50 Sim, o valor que tá aqui, aham. e vezes 10. Dá quanto? Não, peraí, diz de novo. Mas tu acabou de me dizer. Ah, É ah, 1,50 vezes 10, né? sim, desculpa, eu estou um pouco nervoso. Ué, por quê? É a primeira aula, primeira vez que eu tenho explicação. Não precisa se preocupar com isso, cara. É isso. Faz aí no papel, não tem pressa, tá bom? Está bem. Já fiz. Ah, que legal. Deu quantos? Eu estava aqui a pensar pá, eu aqui fiz a conta. Eu acho que é 10,50. Não. Olha, 1,5 vezes 10 é 15, tá? sim. Ah, 1,50 ou 1,5, tanto faz, né? Os zeros à direita não importam. Daí, se tu multiplica, tu tem dois jeitos de fazer. Um é decorar aqui. Toda vez que tu tá a multiplicar por um número que tem um zero, tipo vai, 10, a vai vírgula dar, passa uma vez, né? sim. Isso. Então, o jeito é indicar que fica 15,0 a resposta. Essa é uma forma bem rápida. Mas a outra forma é tu simplesmente fazer a multiplicação. A gente pode fazer um pouco mais devagar aqui. Bem, novamente, quando a gente tem o zero no final, costuma-se indicar que isso tudo aqui vai dar zero mesmo. Sim. E agora continua a conta aqui do lado com o número um. Então, um vezes zero, zero. Um vezes 5, 5. Um vezes um. E para finalizar a conta, tu tens que contar a quantidade de algarismos depois da vírgula, certo? Sim. Tem dois. Então a tua resposta também tem que ter dois algarismos depois da vírgula. 2. 15. Ok? Muito bem. Tá bom, vamos para a próxima pergunta. Indica a imagem de 2,5. Tá, a gente já vai falar sobre imagem, é que eu preciso que tu resolvas uma conta aí, tá? Eu vou te fazer a Sim. seguinte pergunta. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lembrar que a equação é essa, né? Sim. Onde o P é o preço e desculpa, o P é o peso e o F é o valor a pagar. Uhum. Então, o que eu vou te perguntar aqui é o seguinte: qual é o valor a pagar, que é o F, né? Sim. Quando o peso é for de 7 quilos. Então, quanto que tu vais pagar aqui nas laranjas quando tu comprares 7 quilos de laranjas, tá bom? De novo, tens que fazer a multiplicação, ok? Mas, novamente, faça aí na sua velocidade, não tem pressa. É 1,50 vezes 7. Isso, exatamente. Pode fazer aí. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Mas eu acredito que você consiga
fazer tranquilamente, né? Uhum. Deu 10,50. 10,50, vamos ver. Acho que é isso mesmo. Eu de verdade não fiz a conta. Vamos ver. Daí vai ficar 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35 vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 3 dá 10. E de novo, dois números depois da vírgula, dois números depois da vírgula. Certinho, parabéns. Muito bem. Fizemos a primeira aqui, tudo que havia para falar sobre a primeira. Agora vamos falar sobre a 1.2. Indica a imagem de 2,5. Muito bem. O que isso significa, né? Ele está perguntando a mesma coisa que na 1.1, só que utilizando outras palavras, tá? Sim. Quando tu fez esse quadro aqui do lado, né? Acho que você mostrou que entende a ideia de domínio e contradomínio, né? Uhum. Eu gosto de dizer o seguinte: quando a gente escreve a função, normalmente a gente escreve a funçãozinha desse jeito, assim, né? Um y, alguma coisa com um x aqui, né? E a gente normalmente coloca os valores no x e recebe nos de y. Eu gosto de falar que a gente, quando nos pedem o domínio, estão nos perguntando quais são os valores que você pode colocar no x. Ou seja, quais são os valores que tu podes colocar na função. E quando pede a imagem, que é o caso aqui, ele está perguntando qual vai ser o valor da resposta da função, que normalmente é o y, ou o valor do f, tá? Ok? Então ele quer saber, em outras palavras aqui, qual vai ser a resposta da função quando a entrada dela for 2,5. Então, quando tu olhas aqui, nessa que nós estamos a trabalhar, né? Ele quer saber, então, qual vai ser o valor do f quando p for 2,5, só isso, ok? Uhum. A pergunta está escrita de um jeito todo complicado lá, mas ele só quer saber isso. Eu vou escrever aqui. Os dois. Simplesmente quer saber, vamos dizer assim, qual o valor de f quando p igual a 2,5. Só isso. Saber a imagem é isso, é saber o valor de f. Um outro nome aí para o valor do f. Muito bem. Alguma dúvida não, né? Então, percebas que tu tens que fazer de novo 1,50 vezes 2,5. Agora tu tens que tomar cuidado que é número com vírgula também. Acredito que tu saibas fazer essa multiplicação. Pode fazer para mim? Então, 1,50 vezes 2,5. eu estou a começar a fazer. Ah, tá bom. Quando fazer, me fala.
Já fiz. Certo. E aí, quanto é que ficou? Eu acho que que está errado. Tudo bem, Eu- fala aí. sim, mas porque há algum tempo eu não faço multiplicações tipo, com vírgulas. O que Uhum. eu estou a tentar falar é tipo com esta conta, tipo 2,5. Sim, sim. Sim, então, eu Mas pode falar aí quanto é que deu. hum, é, ficou 3,75. 3,75. Sim, Parece bom, parece bom. Vamos ver aqui. Eu acho que está certo. 1,50 vezes 2,5. Para fazer uma multiplicação com vírgula nos dois casos, né? Aqui tem vírgula aqui, vírgula aqui. Hum. Tu tem É que. vírgula debaixo de vírgula. Não, não é. Ok, desculpa. Na soma e na subtração seria. Na Sim. multiplicação, não. Na multiplicação a gente faz a conta normalmente, como se não tivesse vírgula. Então, vamos lá, normalmente como se não tivesse vírgula. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Então, vem 5 aqui, 2 aqui. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Agora, como nós terminamos o 5, podemos começar a conta com o 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Tudo bem? Sim. Se eu estiver indo rápido, fala, mas eu acho que tu está acompanhando. Eu estou a acompanhar. 0, 5, 7, 3. Tá bom, deu esse númerozão. Note que até agora a gente não fez uso nenhum para vírgula. Agora a gente vai usar. É como no problema anterior, tu tens que contar quantos algarismos temos depois da vírgula. Aqui tem 2, aqui tem 3. Desculpa, aqui tem 2, aqui tem 1. Então juntos temos 3 algarismos. Portanto, a resposta também precisa ter 3 algarismos depois da vírgula. 1, 2, 3. Então a vírgula vem aqui. Uhum. Por isso que a resposta é 75. 3,750, ou tu pode dizer simplesmente que é 3,75, ok? Sim. Porque é como se esse zero aqui não influenciasse em nada. Pois, o zero não influencia. Não, não influencia. Então, um jeito mais bonito de falar é 3,75. Muito bem. Vamos ver a próxima pergunta. Representa em extensão o contradomínio da função f. Ah, tá bom. Veja que a função f está falando aqui sobre LP. E L são esses valores aqui, né? Sim. Então, eu acho que foi o que tu fizeste. Deixa eu ver se tu fez certo. Deixa eu pegar aqui. Um segundinho. Pegar o que tu fizeste aqui, só um segundo. Pronto, achei. Parece bom, porque fizeste o que tu tinhas que fazer mesmo, né? Multiplicando por um é 1,50. Por 2, 3. Foi tu que fizeste isso ou foi algum colega? Isso eu não. Isso. Peraí. Essa Isso conta foi. aqui, foi tu que fez ou foi alguém? Oi? É, um colega foi ao quadro e fez Ah, com tá. com a ajuda. Entendi. Então o negócio é o seguinte: o que que foi que ele fez, né? Para entender o que ele fez, tem que entender o que o problema está a pedir aqui. Representar a extensão contradomínio da função f. O contradomínio são todos os valores possíveis que a função f pode ter como resposta. Vamos lembrar que, no nosso caso, a função f é isso. É a função que associa a quantidade de laranja comprada com o preço a ser pago. Então, quais são todos os valores que essa função pode ter? Bem, supostamente poderia ter infinitos valores, né? Porque tu
vai depender da quantidade de laranja que tu comprar, né? Se tu quiser comprar 1 trilhão de quilos de laranja, você vai ter que pagar bastante. O problema é que tem uma restrição aqui na função f. E a restrição é o seguinte: os únicos valores que você pode colocar no lugar do p são os que estão aqui nesse quadrinho, tá bom? Em outras palavras, você só pode colocar no lugar do p o 1, o 2, o 2,5 e o 4. Portanto, o contradomínio, que são as possíveis respostas da função, vamos escrever isso aqui, contradomínio são as possíveis respostas da função. Bem, o contradomínio vai ser só os valores da função associados com o 1, com o 2, com o 2,5 e com o 4. Então, para que tu consigas descobrir como é que tu vai criar, que nem o teu colega criou, né, aqueles quadros aqui de ligação, tu tens que saber o que é que está associado com o 1, com o 2, com o 2,5 e com o 4. Note que o 2 e o 2,5 tu já fizeste hoje, né? Quando tu compras 2 quilos de laranja, tu paga 3, certo? Sim. E agora há pouco tu fizeste também, quando compras 2,5 kg de laranja, 3,75. Agora tu tens que me dizer, tens que descobrir fazendo a conta, né? Fazendo a multiplicação, se precisar. Quanto que 1 quilo tu vai pagar e 4 quilos. Ou seja, de novo, colocar o valor 1 e o 4 aqui no lugar do P. Quando tu fizeres isso, me fala, tá bom? Qual é o valor que vai ter como resposta quando tu colocares P igual a 1 e P igual a 4? Ok? Ok. Ok, pode fazer aí também sem pressa, fazendo, me diz a resposta. Tá bem. Eu, professor, eu não estou meio a perceber o exercício. Tens que multiplicar 1,50 por 1 e por 4. Que nem tu fez Ah, aquela hora pelo 2 e pelo 2,5, certo? Agora tu tens que multiplicar por 1 e por 4. ok. Espera aí. Sem pressa, pode fazer na tua velocidade. Já acabei. Ah, é? Quanto é que deu então? 1,50 vezes 1 deu 1,50 Certo. e 1,50 vezes 4 deu 7. Bem, então tá aí. Esse é o diagrama que tu tinhas que fazer nessa questão, tá? Esse é o domínio e esse aqui é o contradomínio. O domínio são os valores que você coloca na função. E o contradomínio são os valores que você recebe da função. No caso, no lugar do f, tá bom? Está bem. Então tá bom, parece que fizemos toda essa questão já. Vamos ver. Daquelas fotos que tua mãe me enviaste, tem alguma questão que tu queres ver com mais urgência? Hum, posso dar uma olhada? É Ah, que eu não tenho a ficha aqui, eu queria ver se
Eu só lembrava uma questão, eu só tinha dúvidas. Oi? Pronto. Esquece, professor. Tá. Tem uma outra questão aqui que envolve o mesmo diagrama. Posso ver? Essa aqui, conseguiu fazer essa na tua provinha? Eh, Essa. O que é que disse? Podes ler aqui, vamos ver se tu entendes o que está a Não. pedir. Essa, essa eu não sei bem. Tá. Bem, ele está ainda a falar daquela coisa de frutas. Então a Sim. gente vai precisar de novo daquelas informações. Só que agora me parece que é só sobre morangos. Deixa eu pegar a informação sobre morangos lá. Só um segundo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, me parece que o quilo do morango é 3 euros por quilo. 3 euros por quilo. Muito bem. Então, em relação às últimas 5 vendas de morangos num determinado dia, sabe-se que as quantidades em quilogramas são os elementos do conjunto M. Então, quem é o conjunto M? É essa aqui. As 5 últimas vendas, a quantidade em quilos está aqui. Então, teve uma venda que foi 0,5, a outra foi 1,2, a outra nós não sabemos o valor, foi a outra foi 2 quilos, e a outra nós não sabemos o valor e foi B. Bem, aqui é a quantidade de quilos de morango vendidos. Tudo bem? Sim. Tá. Os valores das vendas em euros são os elementos do conjunto V. Muito bem. Então, claro, para um determinado valor de morango vendido, tu vai ter o valor da venda. Uhum. Aqui também tu tens uma quantidade de morango, um valor associado. Aqui uma quantidade de morango, um valor associado. Note que aqui tu sabes a quantidade que recebeu de dinheiro, mas não, a princípio não sabes quanto morango foi vendido, né? Sim. Muito bem. G é a função de M e V que a quantidade de morangos faz corresponder o preço a pagar. Bem, como que a gente vai entender o que ele está a falar aqui nessa frase? Ele está simplesmente dizendo que existe uma função que relaciona o quanto tu vai pagar com o quanto que tu comprou em quilos. Igual a que nós fizemos agora há pouco com as laranjas. Lembra que eu tinha encontrado aquela função? Sim. F igual a 1,50 vezes P? Sim. Muito bem. Aqui temos algo parecido. De acordo com essa frasezinha aqui que eu acabei de sublinhar, cada quilo de morango são 3 euros, certo? Sim. É isso que está escrito ali. Sendo assim, o quanto tu vais receber de dinheiro depende da quantidade de quilos da seguinte forma: 3 vezes a quantidade de quilos. Ok? Uhum. Então, G, né, é só uma letra que ele está utilizando aqui para tu descrever, né, o valor que tu vais pagar para uma determinada quantidade de quilos de morango comprado, certo? Sim. Então é só isso. Então aqui é muito simples, porque aqui não tem vírgula, né? É muito mais fácil. Aqui simplesmente se você compra 1 quilo de morango, você vai pagar 3 euros. Se tu comprares 2 quilos de morango, você vai pagar quanto? 3 vezes 2, 6 euros. Faz sentido? Faz?
Muito bem. Então é isso, essa é a função. Então, dinheiro a pagar é igual a quantidade de morangos comprados vezes 3. Uhum. Muito bem. Agora, tendo isso em vista, né? Sabendo isso, tu podes resolver a 2.1. Eu quero que tu leia a 2.1 e, mediante ao que a gente conversou no outro problema, que é muito parecido com esse, tu tentes me dizer o que ele está a pedir aqui, ok? Se tu quiseres já tentar resolver sem me dizer nada, já tentas resolver e me diz qual é a resposta dos 3 casos aqui, tá bom? Está bem. Professor, Diga. hum, a quantidade, tipo, quanto é que eu vou multiplicar? O que, Eu, que tem? então, eu tenho de multiplicar 3 vezes a quantidade. Isso. Sim. Mas eu não sei. O que será que é esse 2 aqui? Ok. A quantidade é isso. Isso, a quantidade é o que está ali Ok, dentro. desculpa. Aí primeiro tu multiplica por 2, depois por 0,5, depois por 1,2. Eu não estava a perceber, obrigado. Sem problemas. Já acabei. Ah, é? Sim. Quanto é que deu? Então, o 3,2 deu 6. O 3 deu, é, deu 6. O outro, o 3,05 deu 1,5. Depois o 3,1,2 deu 3,6. Muito bem. E se tu reparares, né? Ele estava pedindo para completar a figura ao lado. Então, de novo, né? Esse aqui é o domínio, são os valores que você coloca na função, e esse é o contradomínio, os valores que você recebe da função, que você faz a conta e chega na resposta. São os que você acabou de obter. Quando você multiplicou por 2, ficou
6. Quando tu multiplicou por 1,2, 3,6. E aqui 1,5. Muito bem. Vamos ver o que ele pede na 2.2. Determina o valor de A e B, que são esses valores aqui. Como tu estás falando da mesma relação, né? A gente ainda está falando da equação G. Só que dessa vez a gente não tem o domínio, a gente não tem a entrada, a gente tem a resposta já. No caso aqui a gente tem o valor da conta feita. Aqui no caso é 3. Então ele está perguntando assim, qual deve ser o valor da quantidade de quilo de morango para que a resposta dê 3? Faz sentido? Tudo bem? Então agora eu vou fazer essa conta aqui para tu entender, tá? Eu vou fazer o B. O B é um pouquinho mais difícil. Então, vamos lá. Lembrando que a nossa equação é essa aqui. G igual a 3 vezes o que eu chamei de Q, que é o quilo de morango, né? Sim, Note que agora a gente já sabe que aqui, pelo menos nesse último caso, né, foi dado um gasto de 4,5 euros. sim, Então, como o G é o valor do gasto, 4,5. Muito bem, daí 3 vezes Q. Só que o Q aqui tem um nome, né? Ele está chamando de B. Caso a quantidade de morango comprado, ele quis chamar aqui de B. Então, lá no lugar da quantidade de morango comprado, a gente vai colocar a letra B. Ok? sim. Nada demais, né? Daí a pergunta que surge é o seguinte: quanto morango foi comprado para que tenha esse custo de 4,5? Bem, a gente pode pensar um pouco sem precisar fazer conta, sem precisar fazer conta de verdade, divisão, etc, né? A gente pensa o seguinte: se 1 quilo de morango dá 3 euros, meio quilo de morango, como tu mesmo encontrou, dá 1,5 euro, certo? Sim. E 3 mais 1,5 é 4,5, não é mesmo? Uhum. Portanto, quantos quilos de morango tu acha que foi necessário para ter esse gasto de 4,5 euros? Sabendo que 1 quilo é 3 euros e meio quilo é 1,5 euro. Dá uma pensada aí. Eu estou a pensar. Pode pensar à vontade. Vou te dar uns 3 minutinhos para pensar. Mas lembra, 1 quilo de morango são 3 euros. Meio quilo de morango é 1,5 euro. Tu quer saber quantos quilos de morango foram necessários para ter o gasto de 4,5 euros? Pensa um pouco aí enquanto eu vou pegar uma xícara de café. Está bem.
Então, percebeu quantos quilos de morango tu precisas comprar para gastar Eh, 4,5 euros? Estava a pensar aqui. Não chegou na conclusão ainda? Eh, Então, 4,5. Então, cada quilo de morango é 3 euros, não é? Isso, é o que está Nós, escrito aqui, né? sim. Nós temos de descobrir quantos, bem, Quilos são necessários para gastar 4,5 euros. eu sei tipo 6,5, mas eu não acho. Quanto? 6,5? Sim, Não. pois, 1 quilo de morango são 3 euros, certo? sim, Meio quilo de morango, então, são quantos euros? Metade. Quanto que é metade de 3? dá 3, 1,50, né? sim, 50. 3 mais 1,50. É 4, 4,5. 4,50. É, Muito bem. Então é isso. Deu dessa conta já. Tem alguma outra coisa aí que tu tens dúvida? não, Não, tem não tem. certeza? Tá bom. Eu recomendaria que tu treinasse um pouco mais multiplicação e visse os exemplos do livro, tá? Sim, Provavelmente tu tem um livro, né? Lá no pois, teu livro vai ter essa parte de funções. Tenta ver os exemplos, né? Tenta rever o que o professor fez também, está bem, porque tem algumas dúvidas básicas aí que envolvem multiplicação e a compreensão do que é uma função, né? Mas basicamente uma função é isso, é tu pegar um número e multiplicar por outro e tu tens uma resposta, né? sim, Ok. Bem, então é isso. Tá bem pra ti? Eu vou preparar uma tarefa aqui e depois eu envio lá no WhatsApp da tua mãe, tá bom? está bem. Então tá, boa sorte aí. Tchau. É, obrigado. Obrigado, tchau.